Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli de Física. Estou passando aqui para a gente inaugurar uma nova playlist, né? A playlist Covid-19, isso mesmo, eu coloquei o nome desse novo vírus aqui para a gente ter uma ideia que esses vídeos vão estar sendo postados, né, na época de quarentena, onde eu e espero que você estamos, né, numa situação de regime domiciliar, tá? Então é importantíssimo que isso esteja sendo praticado, exceto que você seja um trabalhador que esteja sendo obrigado a ir para o seu trabalho, enfim, isso é outro assunto, mas enquanto você puder ficar dentro de casa, fique, lave bem as mãos, higienize-se por completo, tá? São medidas de extrema precaução que podem ajudar o combate, né, do alastramento desse novo vírus sobre a população. Tranquilo? Para isso, vamos lá. Eu escolhi um assunto aqui para a gente começar essa playlist. É um assunto de Física 2, tá certo? Estudo dos gases. Como que a gente vai dividir esses nossos vídeos aí, basicamente? Eu vou falar de uma análise macroscópica desse gás, tá? Então eu vou falar aqui basicamente sobre o nosso objetivo de estudo, sobre as variáveis de estado de um gás, número de mols, pressão, temperatura, volume, enfim. Eu vou falar sobre a equação de Clapeyron também, que é uma das equações que regem o estudo dos gases, perfeito? E aí a gente fala sobre a equação, a lei geral dos gases, né? Quando você sai de um gás de um estado A para um estado B, quando você muda uma temperatura, enfim, a gente vai ver isso daí com calma, tranquilo? Fora isso, no próximo vídeo eu vou abrir um assunto da análise microscópica, né? Então eu vou começar a analisar o comportamento das partículas desse gás. E aí no terceiro vídeo eu vou praticar algumas questões com vocês de nível, né? Fácil, intermediário e nível avançado. Perfeito? Beleza? Então vamos lá, vamos comigo. Primeira situação que eu chamo a atenção aqui de você é um cuidado em relação a termos que você está acostumado, tá? Agora a gente vai estar estudando sobre gases, tudo bem? E provavelmente para você estudar sobre um gás, você já estudou termometria, né? As escalas termométricas, você já deve ter estudado a dilatação, você já estudou calorimetria, né? Que é a troca de calor entre dois ou mais corpos. E lembra, lá na calorimetria você estudou um termo conhecido como vapor, né? Ou seja, você pegava água, por exemplo, a água ela saía do estado líquido e quando ela atingia a temperatura de 100 graus Celsius, ela atingia o vapor. Só que agora eu quero que você tome muita atenção porque gás, que você vai estudar agora comigo, não é vapor, tudo bem? O vapor, ele vai ser um termo que vai ficar lá na calorimetria, tudo bem? Então, é algo do seu passado, não se preocupa mais com o vapor. Eu vou te explicar aqui qual seria essa extrema diferença entre um gás e um vapor, tranquilo? Para isso eu vou utilizar como exemplo a água, tá? Você sabe que quando a água atinge aí uma temperatura de 100 graus Celsius, ela vai sair do seu estado líquido, né, e vai atingir o seu estado gasoso, mas como vapor de água. Cuidado, tá? É estado gasoso, mas da forma vapor. Agora, será que se eu continuar a aquecer esse vapor de água, ele sempre vai ser um vapor? Não. Quando eu atinjo a temperatura de 374 graus Celsius, né, a gente vai ter uma mudança aí bem importante para essa amostra. Eu vou deixar de estar no estado gasoso como vapor e vou me apresentar ainda num estado gasoso, mas como gás. Carelli, o que eu posso perceber disso daqui? O estado gasoso, jovem, ele abriga duas tipologias. No estado gasoso eu posso ter o vapor e no estado gasoso eu posso ter o gás, tá? Essa temperatura aqui de 374 graus Celsius para a água, ela vai ser chamada de temperatura crítica, tá? Ou seja, esse valorzinho aqui para a água é basicamente o limite entre ela deixar de ser vapor e ela tornar-se basicamente um gás, tá certo? Então a gente estuda dessa maneira. De resto, na natureza, a gente encontra os gases reais. Ou seja, ao meu redor existe aí um gás nitrogênio, um gás oxigênio, existe gás metano, né, que é composto ali por dois elementos químicos distintos. E aí, esses gases, né, que estão na natureza, eles são chamados de gases reais. Ou seja, eles se comportam de formas diferentes, né, eles têm comportamentos diferentes, não são nem um pouco parecidos, enfim. Mas você consegue e você deve, dentro desse campo da física, ter um objetivo de trabalhar com gases que são chamados de perfeitos ou ideais. Os concursos, né, nos enunciados, vão até utilizar muito mais esse termo aqui, gases ideais, tá? Então, o que são esses gases perfeitos? O que são esses gases ideais? Nada mais, nada menos
do que são os meus gases reais, mas submetidos a situações diferenciadas, né? Ou seja, quando eu pego esses gases reais e elevo a temperatura, mas ao mesmo tempo eu reduzo a pressão, eu tenho gases reais que vão passar a se comportar de maneira muito parecida, tá? Então, quando eu estou falando aqui de gases ideais no geral, eu estou querendo que eles se comportem de forma parecida, tudo bem? Para eles se comportarem de forma parecida, tá aqui os meus dois palpites, né? As minhas duas necessidades para a ocorrência disso. Tranquilo? Beleza? De resto, a gente começa então, a gente abre aí o campo das variáveis de estado que vão ser fundamentais para você entender como que funciona a termodinâmica. Sem essas variáveis de estado, você não consegue nem sequer escrever a lei da termodinâmica, enfim, a primeira lei, né, que é extremamente conhecida. Então, vamos lá para eu te ajudar. Primeira variável de estado vai ser o número de mols, né? Quando você pega uma quantidade de água, você coloca aí uma garrafa de 2 litros. Então, ali você trabalha com a quantidade através do volume, tá? Aqui, basicamente, para o estudo dos gases, eu vou trabalhar com essa quantidade de gás dentro de um recipiente através da quantidade de moléculas, tá? Então, a gente vai chamar de número de mols, aí, basicamente uma quantidade de matéria, e eu te digo, o número de mols de uma substância é uma razão. É uma razão entre quem, Carelli? É uma razão entre Mzinho e Mzão. Essa massa Mzinha, né, vai ser aqui, ó, a massa do gás. Ou seja, se eu pego um recipiente, coloco 16 gramas de oxigênio, 30 gramas de nitrogênio, enfim, você já percebe que a unidade desse cara aqui vai ser o grama, né? E aí, o Mzão é a massa molar. A massa molar aparece na tabela periódica, tá? Então depende única e exclusivamente daquele elemento químico em questão. E aí, a unidade para massa molar vai ser o grama sobre o mol. Repara, se o número de mols Nzinho vale Mzinho por Mzão, se você pega essas duas unidades de medida aqui, que foram, né, atribuídas para cada um desses valores, e divide elas, é uma divisão de frações, né? Onde eu repito a primeira, vou fazer aqui em cima para vocês, ó. Vou repetir a primeira, dentro dessa divisão, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, a segunda vai ficar como mol sobre grama. Perfeito? Se você olha para essa estrutura, grama em cima, grama embaixo, vai morrer, vai sobrar justamente o mol, né? Ou seja, eu vou ter N mols. Beleza? Tranquilo? Aqui, eu te chamo a atenção, um cuidado especial. Esse N maiúsculo, na verdade, tem gente que eu já vi escrevendo Nzão é igual a Mzinho sobre Mzão. Não. É o Nzinho, o número de mols é minúsculo, tá? O N maiúsculo vai significar para a gente aqui o número de partículas, beleza? Ou seja, o que eu quero que você entenda, né? Os gases, eles vão ser formados, assim como todas as matérias, são formados por átomos, né? Por partículas de um certo elemento químico. E a gente atribui o seguinte, eu vou dizer que um mol de um gás, de qualquer gás, um mol de gás oxigênio, de gás nitrogênio, um mol de gás metano, enfim, um mol, uma molécula, tá, tem que possuir um número de partículas aproximadamente de 6 vezes 10 elevado a 23. Gente, essa ideia de um mol de qualquer substância química ter, né, esse número aqui de partículas, ter esse número de átomos resumidos, é o que a gente chama de número de Avogadro, beleza? E aí, através desse Na, desse número de Avogadro representado por essa quantidade de partículas, né, eu vou tentar escrever uma relação entre um número de partículas Nzão e um número de mols presentes, né, numa amostra gasosa. O que eu vou falar aqui para vocês? O mol, né, corresponde ao Na, ao número de Avogadro, perfeito? Assim como N mols vão possuir N partículas. Então, se você multiplica isso daqui cruzado, você acaba obtendo uma relação muito importante. Ou seja, a quantidade, né, o número de partículas, a quantidade de átomos que existem numa amostra gasosa corresponde ao produto entre o número de mols. Então, eu posso ter 0,5 mols, 1 mol, 3 mols, tá? Então, é um número de mols multiplicado pelo número de Avogadro, que eu já disse aqui para vocês, que vale aproximadamente, né, 6 vezes 10 a 23 partículas. Tranquilo? Agora, dando essa continuidade, né, no estudo das variáveis de um gás, a gente fala aqui um pouquinho sobre o volume. E o volume é algo muito interessante. Por quê?
graças ao princípio da expansibilidade e da fácil, né, compressibilidade de uma amostra gasosa, isso acontece de fato pela fraca interação molecular, né, entre as partículas, já que elas possuem esse grau de liberdade muito alto comparado aos demais estados físicos da matéria, tá? Então, basicamente, a gente vai dizer que uma amostra gasosa, né, vai ocupar, todo o recipiente em questão. Então, vamos pensar junto comigo. Se eu pego 1 mol de um gás e coloco no interior de um recipiente que possui volume de 500 mililitros, qual vai ser o volume ocupado pelo gás? Bom, vai se adequar ao recipiente, vai ser, de fato, 500 mililitros. Mas se eu pego esse mesmo 1 mol de gás e transfiro para um outro recipiente com um volume igual a 2 litros, qual vai ser o volume dessa amostra gasosa? Cara, de novo, vai se adequar a esse novo recipiente e vai possuir um volume também de 2 litros, tudo bem? Então aqui, vale a gente ressaltar que no sistema internacional a unidade de medida para volume vai ser o metro cúbico, perfeito? Só que em muitos exercícios vocês vão perceber que o enunciado vai trazer litros para vocês, ou litro, tá? Então, se você tiver a necessidade de converter de litro para o sistema internacional para metro cúbico, basta que você multiplique por 10 elevado a menos 3, perfeito? Então, daqui a gente cessa essa parte do volume e vamos aqui para a nossa próxima variável de estado, né, que é a temperatura. Gente, numa análise macroscópica, a temperatura ela vai ser definida aí como uma energia cinética molecular, aquilo que você já aprendeu lá na termometria, né? O grau ali de agitação das partículas. Só que aí você tem que tomar um cuidado danado. Por quê? Para a temperatura de um gás, a gente vai trabalhar no sistema internacional com a escala Kelvin, com a chamada escala absoluta, gente. E aí, como pegadinha, né? Muitos enunciados, quase aí que a grande maioria, vai trabalhar com uma escala usual, que é Celsius, tá? Então, como que você se lembra aí de fazer essa conversão? Então, aqui está o meu valor, né, a ser trabalhado na escala Kelvin. É só eu pegar o valor em Celsius e somar a 273 unidades, coisa que você já está super acostumado a fazer. Tudo bem? Beleza? E a nossa última variável de estado é a pressão, né? A pressão ela vai ser basicamente a interação entre as partículas e as paredes do meu recipiente. Como eu te disse, né, o gás ele vai ter esse estado de agitação e essas moléculas elas vão a todo momento ali, né, chocar-se com as paredes do meu recipiente, tá? Então eu preciso que você lembre, antes de mais nada, o seguinte, que o conceito de pressão vale força, né, sobre área, então você vai estar lidando com isso. No estudo macroscópico, você só vai entender a pressão como as forças das moléculas, né, sobre uma área que, no caso, é representada aí pelas paredes desse recipiente. Tranquilo? Beleza? Então, no estudo microscópico, a gente vai perceber que a nossa pressão vai ser analisada de uma forma muito mais específica, tá? Então, vem aqui comigo, a gente precisa definir também as unidades do sistema internacional, tranquilo? Então, pressão, força sobre área. Força no sistema internacional é definida em Newton, tudo bem? Área no sistema internacional é definida em metro quadrado. Então, Newton por metro quadrado pode ser considerada como uma unidade do SI para pressão. Só que a gente também pode ter essa correspondência aqui, que 1 Newton por metro quadrado corresponde a 1 Pascal, tá? Vou até anotar aqui para vocês. Pascal representado apenas por PA, tá? Mas tá aqui, é uma homenagem aí. E, basicamente, outras unidades que podem aparecer, que eu vou colocar aqui para vocês. O ATM aparece demais, né? É a atmosfera técnica métrica, beleza? Então, a atmosfera técnica métrica apresenta aí uma correspondência de 10 a quinta Pascal e, ao mesmo tempo, uma outra pressão que pode ser falada também, que é o bar, tá? O bar apresenta aí um valor também, né? Aproximadamente de 10 elevado à quinta Pascal, beleza? Então, aqui estão algumas unidades que podem aparecer. Destaco o sistema internacional, né? E friso que o ATM pode ser muito também trabalhado dentro das questões, tranquilo? E agora a gente fala um pouquinho da equação de Clapeyron. Quando você abre um livro didático, né, você vai perceber que antes desse estudo aqui, existe uma tal de lei de Charles, lei de Gay-Lussac, lei de Boyle. Então, assim, existem algumas leis ali que ele vai só te pincelar para você ter em mente isso daqui, tá? Mas, enfim, eu acho que é preferível eu poder explicar direto isso daqui e, através da fórmula, eu falar para você sobre a proporcionalidade
entre as variáveis de estado. Por exemplo, se eu aumento a pressão, o que pode acontecer com a temperatura? Tá entendendo? Então, aqui eu vou definir o seguinte para vocês, ó. Aqui eu estou te dizendo que o produto pressão vezes volume, né, de um gás tem que ser igual a nRT. Número de mols, o R já coloquei aqui embaixo para vocês, que é a nossa constante universal dos gases, tá? E T, basicamente, é a minha temperatura na escala absoluta. Gente, quando a gente relaciona todos esses termos aqui, o R, né, ele surge justamente, vou até colocar ele de uma cor mais destacada aqui, o que a gente pode comparar aqui? Imagine dentro de uma amostra gasosa que eu tenha 1 mol, né, de uma quantidade de um certo gás. Esse 1 mol de certa quantidade do gás vai ali distribuir uma pressão, né, enfim, vai apresentar uma certa interação com as paredes do meu recipiente. Mas se eu pego e adiciono mais 1 mol de gás ali dentro, quando você aumenta a quantidade de mols ali dentro do recipiente, você provavelmente vai aumentar a interação, né, dessas partículas com a tua parede do recipiente. E aí você pensa, pô, aumentei o número de mols, aumentei também a pressão. Outra situação. Se você pega essa mesma amostra gasosa e aumenta a temperatura dela, você vai deixar essas partículas muito mais agitadas. Então, se você deixa elas mais agitadas, quer dizer que a interação delas com as paredes do recipiente, né, vai ser elevada. Então, o que a gente está concluindo? Ó, a pressão pode ser considerada diretamente proporcional ao número de mols, né, a quantidade de matéria ali presente. A pressão também pode ser considerada diretamente proporcional à nossa temperatura. Mas vamos raciocinar o seguinte. Peguei esse meu recipiente, né, uma caixa cúbica. Imagine que eu reduza esse volume, que eu faça com que o volume da caixa seja reduzido. Você vai, em tese, aprisionar, né, mais essas moléculas. Tu vai deixar elas mais aprisionadas, elas vão te responder com maior pressão sobre as paredes do recipiente. Então eu acabei te dizendo que se eu reduzir o volume dessa amostra, eu vou com certeza aumentar a pressão interna. Então pensa, esses dois termos aqui, que estão de um mesmo lado da equação, eles são considerados inversamente proporcionais. Já os termos que estão aqui à minha esquerda, né, comparado aos termos que estão lá na direita, ou seja, quando eu comparo o P e o V com o N e o T, eu vou dizer que esses pares são diretamente proporcionais. E para eu dizer que existe essa proporcionalidade, eu preciso, né, de uma constante de proporcionalidade, que no caso a gente chama de R, beleza? Então, essa daqui é uma maneira muito eficaz da gente organizar todas as grandezas que nós já aprendemos aqui até agora em uma única equação, tá? Então, de fato, eu consigo ainda falar sobre esse R aqui. Ele apresenta valores, tanto no sistema internacional quanto de forma usual. Eu vou começar falando para vocês sobre a forma usual, tá? Eu vou deixar o SI por último. Por quê? Repara aqui comigo. A pressão, ela, de uma forma usual, eu te falei que ela pode aparecer muito em ATM, não é? O volume de uma amostra, de forma usual, pode aparecer em litro. Já a minha temperatura tem que aparecer de forma obrigatória em Kelvin e o N, né, o número de mols, vai ter que ser, de fato, mols, tá? Então, de fato, como que eu posso organizar a constante universal dos gases em relação às unidades de medida? Ó, de um lado eu vou ter ATM litro, aí eu passo dividindo, né, para o outro lado da equação, mol vezes Kelvin. Qual é o valor correspondente a essas unidades usuais? Então, basicamente, se as tuas variáveis não estiverem no sistema internacional, você pode vir a utilizar esse valorzinho aqui para o R, tranquilo? Agora eu preciso também te apresentar qual é o valor do sistema internacional, tranquilo? Já esse último valor aqui é o valor que pertence ao sistema internacional. Ou seja, se eu transformar esse ATM, né, para Newton por metro quadrado, e se eu transformar esse litro aqui, né, para 10 a menos 3 metros cúbicos, vocês vão perceber que, realizando essas contas, eu vou chegar na unidade de medida, né, Joule, e o valor numérico vai passar a ser de 8,32, tá? Então, o valor usual, valor do sistema internacional. E aí a galera pode se perguntar o seguinte, Carelli, esses valores foram inventados? Não, não foram inventados, tá? O que foi definido? Todos os gases, de uma forma geral, tá? Quando você pega aí, basicamente, ó, 1 mol de um gás,
que apresente uma temperatura de 0 graus Celsius, ou melhor, uma temperatura de 273 kelvins, tá? E que ele tenha uma pressão de 1 atm, tá vendo as condições especiais, ó? Pressão de 1 atm, número de mols 1 mol, temperatura 273 kelvins. Quando isso acontecer, nós vamos perceber que os gases vão assumir um volume igual a 22,4 litros, tá? Então, quando você joga aqui, ó, 1 atm, 22,4 litros, 1 mol e 273 kelvins, e realiza a operação matemática, você vai descobrir que o R, que é a constante universal dos gases, vale aqui, ó, 0,082, tá bom? Então, não é um valor arbitrário. É um valor que é até conhecido através da CNTP, né? Condição normal de temperatura e pressão. Beleza? Então, a continuidade do vídeo, a gente vai falar sobre a equação geral dos gases. Vamos lá? Bom, agora a gente vai falar então um pouquinho sobre a equação geral dos gases, né? É como se eu estivesse relacionando aqui um estado A do gás com um estado B desse mesmo gás, tá bom? Então, repara, quais foram as variáveis de estado que nós já aprendemos até agora? Bom, foi o número de mols, pressão, volume e temperatura, tá? Dentro dessas 4 variáveis de estado, eu não vou mudar o número de mols, tá? Eu vou trabalhar com uma mesma massa de gás. A gente considera que não houve escapamento e nem houve também adição de mais gás aí para essa amostra, tá? Então eu vou considerar que um gás, inicialmente, ele tinha um certo valor de pressão, um certo valor de volume e um certo valor de temperatura. Após algumas transformações, né, oferecidas para esse gás, sobre esse gás, ele apresenta outro valor de pressão, outro valor de volume e outro valor de temperatura também, tá? Então eu consigo relacionar esse estado A com esse meu estado B. Basta que eu aplique a equação de Clapeyron, ou seja, PV é igual a nRT. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho o gás num estado A, percebam, pressão PA, volume VA, é igual número de mols N, constante universal dos gases R, e a temperatura do ponto A. Já no estado B, quando eu provoquei essa minha transformação, eu vou ter uma pressão PB, um volume VB, vou ter o mesmo número de mols, porque eu ainda tenho a mesma quantidade de gás, tá? Vou ter o R, que não deixa de ser uma constante, né? E aqui o TB. Ou seja, tudo que eu coloquei em azul pode ser algo modificável, tá? Tudo que eu coloquei em verde vai ser aquilo que nós consideraremos constante, tudo bem? Durante essa transformação. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a equação de cima e vou dividir pela equação de baixo. Então, eu vou obter mais ou menos isso daqui. Cara, e o N e o R? Repara, NR dividido por NR vai ser simplificado, tá? E aqui, a partir dessa estrutura, eu vou tentar juntar todas as grandezas do estado A em um lado da equação e todas as grandezas do estado B do outro lado dessa mesma equação, tá? Então eu vou pegar essa temperatura do ponto A e vou trocar de posição com esse PB-VB. Sendo assim, a estrutura final vai passar a ser... Então, galera, é essa equaçãozinha aqui que relaciona dois estados de um gás e que vai ter muito a dizer sobre todas as transformações particulares, tá bom? Então, a primeira transformação que eu estou colocando aqui para vocês é a nossa transformação isobárica. Então, lembra, esse prefixo iso lembra algo igual, né? Então, bar te lembra pressão. Então, aqui vai ser uma transformação com mesma pressão. Tudo bem? Então, eu já defini para você que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. E se isso acontece, o que eu vou poder fazer com esses termos? Provavelmente eu vou poder simplificar, né? Quem sobra, portanto... Então, essa daqui vai ser a nossa equação para quando uma transformação for sempre isobárica. Cara, eu tenho que ficar gravando isso aqui, gente. Eu prefiro gravar, né? Prefiro ter em mente isso daqui, tá? E aí eu percebendo ali pelo enunciado que ele me diz que a pressão é constante, que é uma transformação isobárica, eu só assumo os termos da pressão, tá? Vai sobrar então o volume do ponto A sobre a temperatura do ponto A, isso igual o volume do ponto B sobre a temperatura do ponto B. E aqui embaixo eu faço uma representação gráfica desse tipo de transformação, né? Então, ó, imaginei primeiramente um gráfico pressão por volume, tudo bem? Num gráfico pressão por volume, a gente vai imaginar que eu vou ter um gás aqui, ó, inicialmente no ponto A, tá? Onde eu tinha uma pressão P, possuía um volume VA e também tinha nesse ponto uma temperatura TA, tá certo? Então, desse ponto A, eu provoquei uma certa transformação e levei essa amostra gasosa até o meu ponto B, tá?
Lá no ponto B, se você parar para perceber, eu ainda tenho essa pressão igual a P, mas eu tenho um volume VB e terei uma nova temperatura PB. Então pensa, se eu quero manter uma grandeza constante, que no caso é a minha pressão, eu altero obrigatoriamente as outras duas grandezas, tá certo? Então aqui está, né? Esse gráfico agora do volume pela temperatura também pode ser esboçado, beleza? Então eu estava num ponto A, onde eu tinha aquela pressão P e tinha um volume VA junto a uma temperatura TA, ok? E aí eu vou lá para o ponto B, onde eu apresento um volume VB e uma temperatura TB. Percebam, quando eu provoco essa expansão, quando eu aumento o meu volume, né? Perceba, eu estou vindo desse volume VA para esse outro volume VB. VB com certeza é maior do que VA, tá? E aí quando eu provoco um aumento do volume, eu provoco um aumento da temperatura. Então a expansão isobárica ela é caracterizada por isso. A pressão é constante, tá? E volume e temperatura são grandezas aí, acabam sendo grandezas diretamente proporcional, tá? Ou seja, aumento do volume vai acarretar um aumento da temperatura. Então aqui, através de um mesmo raciocínio, a gente abre outra transformação particular, né? Agora, no caso aqui de número 2. É a nossa transformação que pode ser chamada ou de isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica. Gente, esses três nomes aqui, eles estão dizendo uma mesma coisa. Eles estão dizendo que um gás está sendo transformado de um ponto A para um ponto B, onde o volume do ponto A, esqueci de colocar também, é igual ao volume do ponto B. Então, nessa situação, nesse tipo de transformação, né, o volume do gás permanece constante. Aí eu olho para a minha lei geral dos gases, né, para a minha equação geral. Quem está se repetindo? Não é o volume do ponto A com o volume do ponto B? Então agora eu não vou mais simplificar a pressão, porque a pressão vai sofrer variação. Eu vou simplificar agora o volume do ponto A com o volume do ponto B. E aí vai me sobrar essa estrutura aqui, ó. Pressão do ponto A sobre temperatura do ponto A é igual pressão do ponto B sobre temperatura do ponto B. E aí eu peço para você observar o seguinte, dentro da equação de Clapeyron, né? Imagina no caso anterior, você viu que quando a pressão era constante, à medida que eu aumentava o volume, eu também aumentava a temperatura, porque, lembra, estão de lados opostos da equação, diretamente proporcionais. Agora eu só vou alternar, né? Eu vou manter constante esse volume e quem vai sofrer variação é a pressão. Ou seja, quanto maior for a pressão, também vai ser maior a minha temperatura, tá? Então, no gráfico aqui, ó, de pressão por temperatura, o aumento de pressão, ou seja, sair desse ponto A e chegar até esse outro ponto B, está aumentando a pressão. Se está aumentando a pressão, também tem que aumentar a temperatura, perfeito? E aqui, o gráfico de pressão por volume é simples, é tranquilo, tá? Por quê? Agora eu não tenho mais uma linha constante aqui na horizontal, né? Porque quando eu tinha algo constante na horizontal, eu estava dizendo que a pressão era a mesma. Para eu ter agora um volume constante, eu tenho que ter uma linha na vertical, né? Uma reta verticalzinha, tá certo? Então, saí do ponto A, atingi o ponto B, mantive um volume constante, mas acabei implicando numa variação de pressão. Então, agora para a nossa última transformação particular dessa análise macroscópica dos gases, tá? Eu falo aqui de uma transformação isotérmica, onde a temperatura do ponto A vai ser a mesma temperatura do ponto B. Já naquela parte engatilhada, né, que a gente já fez que nós já fizemos para as duas primeiras transformações, agora eu vou simplificar a temperatura do ponto A com a temperatura do ponto B. Tranquilo? Então, ó, vai sobrar PAVA, isso igual a PBVB. Só que agora eu estou analisando, dentro da equação de Clapeyron, né, duas grandezas que compartilham o mesmo lado, né, dessa equaçãozinha. E aí eu sei que essas duas grandezas, quando compartilham o mesmo lado, elas são inversamente proporcionais. É dessa forma que a gente representa através de um ramo de hipérbole, né, ou seja, essa curvinha aqui, é o gráfico de pressão por volume. Tá? Então a gente está acostumado, né, basicamente nas duas primeiras transformações, a dizer que o gráfico PV vai ser uma reta, ou uma reta horizontal, ou uma reta vertical, a depender desse tipo de transformação. Só que aqui, nem pressão, nem volume estão sendo mantidos constantes, né? Apenas a minha temperatura. Isso quer dizer que o gráfico vai ser dessa maneira. Repara, eu botei o gás, né, inicialmente num pontinho no A, tá certo? E aí, através de uma transformação isotérmica, eu levei esse gásinho até um ponto B, tá? Então, no ponto A, PA, pressão PA, volume VA e temperatura T, ok?
E no ponto no ponto B, eu tenho uma pressão P e um volume VB e uma mesma temperatura T. Dica preciosa. Aqui eu tentei desenhar algo muito importante para vocês, ó. Essa curva, né, foi aqui, estava inicialmente no gráfico. Essa outra curva eu acabei desenhando posteriormente. O que eu quero dizer para você? Em relação a essas curvas, quanto mais afastadas elas estiverem da origem do meu gráfico, isso quer dizer que maior será a temperatura da minha isoterma. Por exemplo, esse meu gásinho aqui, que está nessa primeira curva, né? Essa curva está muito mais afastada do que essa outra curva da minha origem, tá? Então, pelo fato dessa curva aqui estar mais afastada, quer dizer que a temperatura de transformação aqui, ela deve ser maior do que essa temperatura vigente, né, da curva mais próxima da minha origem. Entendeu isso? Então a dica é, quanto mais afastada da minha origem a curva isoterma estiver, maior vai ser a temperatura da transformação. Tranquilo? E só para a gente cessar esse assunto aí das transformações particulares, observa o seguinte, saindo do ponto A até o ponto B, você saiu de um volume VA e atingiu um volume VB, tá? Ou seja, o volume final ele é maior do que o volume inicial, houve uma expansão. Só que pressão e volume são inversamente proporcionais, né? Então, se você tem uma expansão, você promove uma redução da pressão. E o mesmo acontece ao contrário, né? Se você vai do ponto B até o ponto A, está tendo uma redução do volume, está tendo uma compressão. Então, se você comprime o volume, você basicamente aumenta essa pressão. Tranquilo?